Sejam bem-vindos ao nosso podcast Siga para o Alvo. Aqui contamos histórias reais de quem empreende e decidiu não desistir. E hoje, no Siga para o Alvo, eu recebo um advogado especializado em direito societário, tributário e reestruturação empresarial. Sócio fundador da Lopes e Castelo Sociedade de Advogados. Seja muito bem-vindo, Dr. Luiz Castelo. Tamara, muito obrigado. Um prazer estar aqui com você. A gente já bateu um papo bem gostoso. Prazer é meu. Eu que agradeço pelo tempo, pela presença. É um grande prazer. E hoje, o nosso tema é o preço do improviso. Como decisões estratégicas protegem empresas, patrimônio e liberdade. Mas claro que antes de aprofundarmos nesse tema, gostaríamos de saber quem é você, Dr. Luiz Castelo. Fica à vontade para se apresentar. Tá, joia. Obrigado. Bom, sou o Luiz Alexandre Castelo, mais conhecido como Castelo ou Luiz Castelo. Sou advogado, especialista em direito tributário, societário, atuo muito com reestruturação de empresa. Já quase 30 anos no mercado, então uma longa data. Há 20 com o escritório, então a Lopes e Castelo nós temos 20 anos, fundamos ela junto com a doutora Sandra, que é minha sócia. E ao longo desse tempo a gente vem trabalhando, ajudando muita gente, muitos empresários. Mas, além disso, sou corintiano, português também, cidadania portuguesa, adoro um bom futebol. Sou uma pessoa da gente, gente como a gente. Por isso que o senhor falou sobre torcer para Portugal, né? Exatamente. Legal, legal. Bom, antes de tudo, de toda essa parte da advocacia, do que você construiu no decorrer dessa jornada, né, como advogado, como que foi a sua infância, o seu comecinho? Você pode contar pra gente um pouquinho? Posso, claro. Isso aí vai remeter, o pessoal que está em casa vai chorar agora, tá? Mas eu vou pegar leve. Não, eu venho de uma família muito tranquila, uma família humilde, né? Porém bem trabalhadora. Meu pai era cobrador de ônibus, minha mãe costureira, hoje já não estão mais entre nós. E eu sempre tive aquela questão de focar nos estudos, estudar bastante. Aí chegou uma bela oportunidade que acabei entrando no escritório de advocacia, fui trabalhando, mas assim, eu não tive uma infância muito fácil, vamos dizer assim. Não me faltava nada, né? Então eu comecei a trabalhar com 6 anos de idade. Nossa, muito jovem. Não porque eu precisava, mas porque eu não... Acho que desde criança eu gostava muito. Meu pai, ele trabalhava, antes dele ser cobrador de ônibus, ele trabalhava com coisas de louro. Sabe aqueles louro que vai no feijão? Sei, mais temperinhos. antigo lembra. Hoje é tudo pronto, né? Mas meu pai antes ele trabalhava com isso. E eu fazia esses massinhos para vender na feira. Tinha uma feira na frente da minha casa. E eu vendia na feira isso. Então, assim, eu comecei a trabalhar desde muito jovem. Então, não era uma vida fácil. Então, gostava de trabalhar e hoje eu trabalho porque eu gosto de fato, né? Eu acho que eu sempre tive essa aptidão para trabalhar. Mas a minha infância foi tranquila. Não vou dizer para você que foi uma infância difícil, contar uma história triste, que não foi, não. Meu pai e minha mãe sempre me deram tudo, eu sempre tive uma infância bem tranquila. Mas eu gostava de trabalhar. Eu acho que esse era o ponto diferencial. E começou muito jovem. Você falou um ponto bem interessante, que você começou ali
na feira, Na né? feira. Como vendedor, Isso. junto com o seu pai, é isso? Não, meu pai ele vendia esses produtos para Arisco. Então meu pai viajava, comprava aqueles pés de louro grande, cortava a árvore toda e depois vendia em massinha. O que sobrava eu fazia uns massinhos pequenininhos e vendia na feira. Então eu fazia ali Puxa, 20, que 30 massinhos, ia pra legal. feira, vendia tudo, né? Porque você imagina, uma criança de 6, 7 anos, toda bonitinha, toda fofinha, né? As senhorinhas passavam, ai que bonitinho, eu vou comprar, vou comprar. Eu fazia isso. Acabavam comprando, né? Comprava, era uma maravilha, né? Que E era uma legal. época bem legal. Eu já comprava presente pro meu pai, pra minha mãe de Natal, com esse dinheirinho que eu ganhava, né? Então, era gostosinho. E aí, assim, você já tinha esse perfil mais comunicativo naquela época? Porque trabalhava com vendas, então já era uma criança mais, assim, comunicativa? Como que era esse seu perfil? Ah, eu acho que era, assim. Meu pai e minha É. mãe brigavam muito comigo por causa disso. Ó, você tem que tomar cuidado, você... A minha esposa me chama de Zé do Balcão, né? Que eu falo com todo mundo, né? Então, assim, converso com todo mundo, pra cima e pra baixo. Então, acho que isso vem desde de criança, né? Meu pai era assim também, minha mãe, né? Minha mãe é um pouquinho mais retraída, mas meu pai era assim também. Ah, legal. E aí, quando você para olhar ali a sua infância e a sua adolescência, quais experiências que mais marcaram a sua vida, considerando assim, quem você se tornou hoje? Ah, eu acho que foi a questão de focar muito no estudos, né? Você veio vivendo uma família um pouco mais humilde, que era mais complicado. Então, acho que focar o estudo foi um ponto principal, onde realmente ali eu dei uma guinada na minha vida quando eu me dediquei mais ao estudo, que até então eu não estudava tanto. Aí chegou um momento da vida que eu falei, pô, acho que tá na hora de levar um pouco mais a sério, não ficar só na conversinha para cima e para baixo. Aí decidi focar no estudo. Então, acho que essa foi uma mudança muito grande. A morte do meu irmão também, tive um irmão que morreu de infarto, então aquilo também mexeu muito comigo. E acho que aí foi que realmente falaram, peraí, preciso mudar. Ele morreu, era mais novo, tinha 17 para 18 anos. Nossa, jovem. Não, ele morreu com 43, né? Eu Ah, tinha ali tá. 18, 19, Achei acho que que ele... 20 anos. Entendi. 22. Ele já era bem mais velho assim que você, então. Você tinha 16 e ele faleceu Isso. com 40. Eu não lembro se eu tinha assim, entre 20, no máximo 23. Tá. Eu não lembro de cabeça. É uma coisa que eu tento não voltar a esse assunto Sim, lá atrás, sim, porque sim. doeu muito, né? Então, de resto, Sim. E você já imaginava, assim, para sua vida, que você queria ser advogado? Ali nesse momento ali, então, da sua infância, você teve essa experiência com vendas. E quando foi que você pensou isso? Ah, eu quero ser um advogado. Já foi a sua primeira escolha? Foi. Na verdade, quando eu decidi... Eu acho que quando eu comecei a trabalhar num escritório de advocacia, há muito tempo, mas eu trabalhava no planejamento tributário. Isso eu tinha 18 anos de idade. E ali eu já sabia que... Eu achava que era vocacionado para isso, né? Então, eu nunca tive dúvidas do que eu queria fazer. Então, fazer contabilidade, direito, vou fazer direito. E acabei... Acho que a vida me levou para isso. Tanto que eu trabalhava na área contábil antes, mas eu sempre achava que faltava alguma coisa. E nada de senso de justiça, aquela coisa que o pessoal fala, eu vou fazer justiça, porque não era essa. É realmente pela profissão, de fato, e poder contribuir de alguma forma com empresas, com empresários, com pessoas. Acho que foi mais isso. Tá. E aí vamos começar então a pensar um pouquinho nessa sua trajetória profissional. Então você falou ali que você começou com 18 anos, ali 18 já anos, escritório de advocacia. no escritório. E aí como que foi essa jornada? Você pode contar um pouquinho pra gente, assim, as empresas pelas quais você passou, como que foi isso? Bom, comecei num escritório de advocacia, que hoje não existe mais. Vou até preservar o nome dele, porque a pessoa faleceu e aprendi muito nesse escritório, muito mesmo. Então, foi uma verdadeira escola para mim. E quando eu saí desse escritório, eu decidi que eu ia montar o meu, na verdade, né? Porque, assim, eu nunca me vi trabalhando para alguém ou trabalhando no regime de CLT. Eu nunca me vi porque, assim, eu tenho um perfil muito... comunicação, sair para um lado, para o outro. Eu não consigo criar muita raiz. É meio inquieto? Demais. Então, eu sempre, vou montar um escritório. Aí surgiu a oportunidade, isso foi em 2004. 2004 houve a oportunidade de montar um escritório, acabei montando com um antigo sócio. E a gente começou a fazer alguns trabalhos, aí depois a minha atual sócia também entrou. Só que a gente oficializou, de fato, isso em 2006. Em 2006 foi onde a gente oficializou.
E cada um tinha uma função muito definida na sociedade, e eu nessa parte mais de planejamento tributário, que era o que eu fazia na época, e depois que eu fui para a área comercial. Mas o começo foi muito difícil, então você vê, foi em 2006 quando nós montamos o escritório. Em 2008 nós tivemos uma grande crise no país, que ali chegou aquele momento, né? E eu e minha sócia, e agora? Vamos ou para? Não, vamos. E a minha sócia também muito nessa questão empreendedora. Então, seguimos, passamos pela crise de 2008, que foi uma crise bem pesada. Seguimos o escritório crescendo, aos poucos foi crescendo, nós fomos fechando os bons contratos, eu tinha um network muito bacana, tenho ainda, graças a Deus. E, pessoal, quem tem network tem tudo, viu? Network é ouro. Fidelizem o network de vocês. Tá? E aí veio depois uma crise que foi, acho que uma das piores que nós enfrentamos, de 2014. E aí deu uma balançada no escritório, de verdade, porque você imagina, 2006 para 2014 não é um escritório ainda tão consolidado no mercado, e aí a gente deu uma balançada boa, mas a gente já tinha uma boa carteira de clientes e decidimos que vamos seguir. E aí, assim, na nossa vida, principalmente na minha vida, sempre quando você começa a ter algum problema, parece que vem uma luz, vamos fazer isso. Aí sempre aparecia alguma coisa que mudava o nosso patamar, né? Então, 2014, atravessamos essa crise, e aí depois veio 2020, mais uma grande crise, só que aí a crise sanitária. Só que aí o escritório mais consolidado, então já era Lopes de Castelo como ele é hoje, então uma coisa mais consolidada, mais firme. Passamos de forma tranquila, ajudamos muitas empresas naquela época, então empresas não tinham como pagar o escritório e a gente continuou atendendo todo mundo tranquilamente, porque o escritório foi sempre muito sólido. E aí agora estamos atravessando mais uma grande crise, que é a de 15 e 16, que também não está sendo fácil. Que acho que essa aqui é a pior crise de todas elas, tirando 14, essa aqui tende a ser pior que a de 14. A de 14 foi muito difícil, não para nós apenas, mas num contexto geral a todas as empresas. E dizem, né, que na crise é que o advogado se sobressai. Eu discordo totalmente de quem fala isso, porque se a sociedade, se a economia não vai bem, aquele que se dá bem com isso não deveria se vangloriar, porque não é bem assim, né? Acho que principalmente para nós que atuamos na advocacia empresarial, a gente vê as dores dos clientes, o desespero do empresário hoje. Não é fácil. Empreender no Brasil não é para qualquer um. Não é fácil, né? Concordo. Mas a trajetória foi assim. Então, graças a Deus, crescemos bem. Durante essa trajetória, muitos percalços, muitas traições de amigos pessoais que, sei lá por quais motivos, acaba traindo a gente. Mas isso a gente vai tirando de lado e vamos correndo, vamos trabalhando. E é aquele negócio. Tudo faz parte da vida. Não é uma coisinha assim que derruba a gente, não. Eu costumo dizer para as pessoas que o lombo é duro. Então, tiro de letra, não me preocupo com aquilo que eu não controlo. Então, se eu controlar, eu vou me preocupar. Se é algo que eu não controlo, não vou mais ficar perdendo tempo nem gastando energia com isso. Eu acho que esse foi o grande divisor de águas que nós tivemos nos últimos anos, foi justamente entender como o jogo é jogado, né? Perfeito, perfeito. E aí, então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Lopes e Castelo, tá? Então, para quem ainda não conhece, está nos assistindo, se você puder contar um pouquinho sobre as soluções que vocês desenvolvem, como que vocês ajudam os clientes, fica à vontade. Perfeito. Bom, como eu falei, nós temos 20 anos de atuação. Temos uma equipe hoje, a Lopes de Castelo é formada por uma equipe muito forte, então todo o nosso corpo jurídico, a base de apoio, planejamento tributário, assim, hoje cada pessoa dentro do escritório tem uma função muito importante para nós. A Lopes de Castelo, por mais que tenha o meu nome, o nome da doutora Sandra, que é Sandra Lopes, ela é constituída ali por 50 pessoas que realmente fazem total diferença. Se não fosse essas pessoas, não existiria a Lopes de Castelo, né? Hoje a gente atua em todas as áreas do direito empresarial, então tudo aquilo que a empresa necessita de um apoio específico, especializado, nós temos. A equipe, de fato, ela é o nosso grande diferencial e no contexto que nós fazemos, né? Então, hoje
como que eu posso dizer para você, desde uma reestruturação empresarial, a gente pega aquelas empresas que estão passando por diversas dificuldades, a gente reestrutura essas empresas, como também nós fazemos toda a consultoria jurídica da forma que ela necessitar. Então, seja na área civil, trabalhista, tributária, societária, digital. Então, é um escritório full service. Nós fomos, em 2020, eleitos um dos escritórios mais admirados do Brasil, em plena pandemia, né, que foi um marco grande. Fomos eleitos um dos mais advogados do Brasil. Agora, em setembro, nós vamos receber também um prêmio em Orlando sobre um dos escritórios mais admirados também. Foi feita uma pesquisa para algumas empresas e o nome da Lopes e Castello apareceu e essa premiação vai ocorrer em Orlando, agora dia 17 de setembro, como um dos escritórios mais admirados. Legal. Mas acho que é isso, a gente trabalha muito, como que eu posso dizer, muito preto no branco. Então, nós somos muito transparentes com os nossos clientes, se dá, se não dá, a gente fala que não dá para fazer. Então, o empresário hoje ele tem muitos problemas e ele precisa realmente de um corpo jurídico que fale a língua do empresário. Eu acho que esse é o grande diferencial do escritório. Muita gente fala, pô, a Lopes e Castello, escritório de advocacia. Eu costumo dizer que a Lopes e Castello é um escritório de negócios, porque a gente trabalha hoje focado realmente como parceiros dos nossos clientes, sempre levando a melhor solução, identificando realmente o que ele precisa. Eu acho que esse é o ponto principal, né? Nem tudo que o cliente quer é o que ele precisa. Então, a gente toma muito cuidado com isso também. A gente não vende milagre, não vende nada disso. Então, a gente gosta da empresa que se perpetue pela eternidade. Não aquela empresa que vai ter problema e depois vai quebrar. Porque a empresa hoje no Brasil é o seguinte, ou ela é herdada, ou ela fecha, ou ela vai falir. E aí a gente vai falar para o empresário, o que você quer? Você quer falir? Você quer encerrar? Ou você quer passar para os herdeiros? Ou ser vendida, ser vendida. Você tem esses 3 caminhos. Agora eu te ajudo nos 3. Você quer vender a empresa? Eu vou te ajudar a vender a empresa. A gente faz um trabalho muito focado nisso de M&A também, uma especialidade nossa. Legal. É bem bacana, é uma parte que eu gosto muito, porque a gente prepara empresas, fusões e aquisições, né? Isso. A gente prepara as empresas para que elas possam ser vendidas, né? Como a gente trabalha nisso há muito tempo, a gente consegue preparar uma empresa. E hoje no Brasil, muito empresário pensa nisso, né? Porque tá difícil, você não tem mais aquelas pessoas que querem, os herdeiros, né? Que querem seguir os passos dos pais dentro da empresa. Então, ali ele fica numa encruzilhada. O que eu faço agora? Continuo, mas vai continuar até quando também? Às vezes você pega a pessoa que tá com 60, 65, vai trabalhar na empresa até falecer, até morrer? Está na hora de usufruir um pouco disso, né? Então, a gente tenta colocar isso na cabeça do empresário. Então, esse é um trabalho também que a gente faz de conscientização do empresário que vale muito a pena. Perfeito. E vocês sempre atuaram focados em empresas? Ou vocês, assim, no início, acabaram focando em outro perfil de cliente? Como que foi, assim, nesse sentido de perfil? Mas foi sempre empresas. Acho que a gente trabalhou sempre focado no núcleo empresarial mesmo, que não que a gente não goste de atuar para a pessoa física, né? Mas acho que o métier do escritório é realmente o direito empresarial. Então, assim, 100% foi... Claro que a gente atende uma ou outra pessoa física, mas desde que seja um sócio, alguma coisa da empresa. Mas hoje, dentro do escritório, a gente tem um núcleo que atende pessoa física, sempre aparece alguma coisa, mas não é o foco principal. A gente atende algumas demandas mais complicadas, né? Então, quando é uma demanda, assim, que requer realmente um estudo detalhado, a gente faz, né? Agora, uma demanda, por exemplo, um divórcio, uma ação uma reclamação trabalhista, acaba não sendo o foco principal. A gente ajuda quando há necessidade de fato, a gente faz, né? Mas o que procura mais o escritório são as empresas, porque o escritório ele é muito procurado. Então, há uma demanda muito grande das empresas procurando. Nós não vamos atrás das empresas. Elas que acabam procurando o escritório e a gente tem muita indicação. Eu acho que por causa desse business nosso, a gente acaba sendo indicado mais para empresários. Perfeito. E pensando assim no perfil dessas empresas, tem algum perfil específico de empresa? Algum segmento que vocês são mais especializados? Ou é algo assim mais abrangente? Excelente pergunta essa, porque o escritório ele começou atendendo muitas empresas do ramo do aço. Porque o ramo do aço era um ramo que a gente atendia, então teve um momento na carteira do escritório que 80% eram empresas do aço. Tanto que nós somos muito especialistas no ramo do aço, a gente conhece muito disso, até por essa atuação nossa durante um bom tempo. Mas isso, conforme o escritório foi crescendo,
foi tomando corpo, as empresas foram conhecendo a Lopes e Castelo e isso acabou sendo um pouco mais pulverizado. Hoje nós temos todos os segmentos, praticamente todos os segmentos de mercado são atendidos pelo escritório. A gente não faz nenhuma diferenciação de empresa se ela é média, pequena, grande, porque o nosso intuito é ajudar o empresário, então a gente sabe que o maior empresário precisa de ajuda, mas o pequeno também precisa. Sim. E muitas vezes o pequeno tem ali um canhão na mão, ele só precisa saber dar aquele tiro certo para crescer. Então a gente ajuda muito a empresa a crescer, a se desenvolver no mercado. Então também é um nicho que a gente gosta muito, eu particularmente adoro, mas não escolhe não. Hoje a gente tem, assim, a carteira é bem diversificada, bem pulverizada nesse sentido. Perfeito. E aí, você comentou um pouquinho sobre a estrutura do escritório hoje. Então, você comentou ali que na equipe vocês têm cerca de 50 pessoas. associados, e aí as especializações são diversas ali, né? Eles Isso. atendem diversas áreas, né? Correto. Tá. E pensando um pouquinho mais assim nos diferenciais de vocês. Você comentou alguns, mas tem mais alguns diferenciais que você citaria que, por exemplo, o escritório de vocês acaba fugindo desses modelos mais tradicionais hoje em dia, de escritórios de advocacia. Uhum. O que vocês têm de mais diferente, assim, da empresa, do mercado? Perfeito. Eu vou dividir essa sua pergunta em duas questões, em 2 pontos. Primeiro, com relação às equipes. Tá. Nós temos lá 50 profissionais, isso em todas as áreas, e cada área detém apenas o advogado daquela área específica. Então, no escritório, você não vai ter, por exemplo, o advogado que atua na área tributária atuando na área trabalhista. Você não vai ter o cara da área civil, ou a advogada da área contratual atuando em outra área que não seja dela. Então, isso é um ponto importante porque a gente entende que o generalista, ele é bom, mas para o nível de empresa que eu atendo, o bom não funciona. Eu preciso ter o especialista mesmo. Então, quando eu falo do direito do trabalho, eu tenho os especialistas no direito do trabalho. Quando eu falo do trabalhista, do tributário, eu tenho especialista no tributário. Então, isso é muito importante, porque não dá mais para ser, né? O generalista, ele é legal assim quando você vai identificar uma demanda na empresa e acaba direcionando para uma ou para outra. Aqui, quem vos fala, por exemplo. A minha área, todo mundo sabe que é a parte de reestruturação de empresa, tributária e societária. São as áreas que eu tenho aptidão. Se você me fizer uma pergunta da área trabalhista, eu vou ter 2 opções. Ou eu pulo pela janela, ou eu vou chamar o meu pessoal do trabalhista para poder participar de uma reunião comigo. Porque eu sei o quê? O básico. O que um generalista no direito do trabalho saberia. Se eu precisar de ajuda, eu falo, doutora Fabiana, que é a head da área, vem aqui, precisa da sua ajuda, e várias vezes aconteceu. Então, isso é bem interessante no escritório. Com relação a diferenciais, hoje eu acho que todos os escritórios no Brasil, eles estão muito nivelados na questão de qualificação técnica, vamos dizer assim. Os escritórios do mesmo porte da Lopes e Castelo. Então, a qualificação técnica está muito semelhante. Então, a gente já não pode considerar isso como um diferencial. Por mais que nós tenhamos uma equipe muito boa, uma equipe excelente, na verdade, eu não trato mais isso como um diferencial técnico. Hoje, qual que seria um diferencial do escritório perante, não sei se os demais escritórios, mas o que a gente pode falar que nós somos um pouco diferenciado é o atendimento. Hoje nós temos, de fato, uma questão de ajudar o empresário na gestão da empresa. Então, a gente atua de forma não reativa, mas a gente vai buscar, a gente apresenta antes para o empresário eventuais problemas, a gente se antecipa. A gente gosta muito do preventivo, porque o preventivo é uma coisa que quando você faz bem feito, a empresa não tem problema. Aí você vai me perguntar, pô, mas se a empresa não tem problema, então ela não vai precisar de advogado. Exato. E essa é a intenção. É a intenção que ela me pague para ela não precisar de mim. Porque se eu deixar essa empresa redondinha, sem nenhum tipo de problema, ela vai se preocupar com o que realmente importa, que é o negócio dela. O empreendedor não tem que se preocupar se uma ação judicial vai trazer um problema para ele, se vai dar uma quebra de caixa, se ele vai poder entregar. Ele precisa pensar o seguinte, eu vou conseguir produzir, eu vou conseguir entregar. Ele tem que focar no operacional. Ele não tem que focar em mais nada. Então, a gente está aqui para isso, justamente para mostrar para ele, olha,
cuida do seu operacional, a parte de gestão a gente vai estar junto, vai estar ajudando. Eu acho que esse é um grande diferencial. E aí entra aquela questão, né? Quando eu converso com algumas empresas, eu falo, você tem certeza que você é advogado? Pô, mas você conhece toda a parte de funcionamento da empresa. Pô, mas são 20 anos atuando só para a empresa. Então, nesses 20 anos, a gente aprender um pouquinho, né, sobre como funciona uma organização, como funciona uma empresa, como se faz uma precificação, como se faz uma gestão empresarial, como se cria um conselho. Então, isso ajudou muito. E como a gente vê vários segmentos de mercado, a gente tem muito a contribuir. Eu acho que esse é o grande diferencial. Perfeito, perfeito. Não sei se isso é, né? Se o empresário acha isso um diferencial, mas... Não, eu vejo que, com certeza, assim, só de vocês estarem ali 20 anos já no mercado, a experiência prática que vocês têm ali já direto com cada empresa e segmentos diferentes também, né? Acaba trazendo uma visão diferente para vocês, no caso, né? Sim, com certeza. Então, até as premiações, né, que você comentou, né? A premiação que vocês vão receber, isso já demonstra o bom trabalho que vocês estão executando, né? A gente recebe bastante premiação. Tem algumas que a gente não vai, né? O pessoal fica... A Karen tá aqui com a gente, pessoal. A Karen, vocês sabem já quem é. A Karen tá aqui com a gente, toda ela recebe alguma coisa. Pô, foi indicado para essa premiação. Pô, não dá. Porque a gente não consegue atender tudo. Infelizmente, Sim. né? Mas é muito legal, eu acho que é um reconhecimento e a gente gosta muito desse reconhecimento. Eu acho que, não vou dizer, mexe com o ego, né? Todo mundo tem um pouquinho de ego, então mexe, pô, legal, reconhecimento. Mas o reconhecimento eu acho que teria que ser aos meus profissionais, às pessoas que estão no escritório, porque são eles que fazem o escritório girar, não eu. Não a doutora Sandra, porque se a gente não tem o pessoal, gente, são as pessoas que geram o negócio. Não são as cabeças que comandam o negócio. Eu tenho isso pra mim, né? Muito bom. O empreender, ele é o servir, né? É a gente servir e ter pessoas conosco capacitadas, habilidosas, para poder nos ajudar, né? A construir algo de valor, né? Sozinhos não somos nada. Exatamente. Né? Nós não somos, né? Então, hoje nós estamos à frente da Lopes e Castello, mas pode ser que amanhã não, pode ser que amanhã outro advogado que esteja lá, ele fique à frente. Isso é muito normal na advocacia. E eu quero, viu? Quero descansar, né? A galera tem que, né, assumir um pouco também, né? E pensando assim nas principais dores que vocês ajudam ali o empresário a resolver no dia a dia, quais seriam? Olha... Quanto tempo é o nosso podcast? A gente vai ter que falar pelo menos umas 4 horas. Gente, eu vou falar o atual, assim, em dores, cada momento do país as dores acontecem. Então, vou falar com relação ao que nós estamos vivenciando hoje no Brasil. O Brasil passa por um momento muito crítico para o empresário brasileiro. O nosso momento econômico não é um dos melhores. Então, nós temos uma alta de juros que, infelizmente, inviabiliza a operação de muitas empresas, principalmente daquelas que estão alavancadas. A alta carga tributária sufoca o empresário. Nós estamos no meio de uma reforma tributária também, que quer queira, quer não, acaba atrapalhando um pouco, mas do meu ponto de vista vai ser bom para o empresário. Mas hoje o principal problema dos empresários é a parte financeira. O mercado está muito complicado, a taxa de juros está muito alta. Hoje você tem empresas alavancadas que elas não conseguem pagar o custo financeiro. Então você tem hoje, Tamara, empresas que ela mantém um lucro operacional, olha que absurdo, um lucro operacional, mas na hora que chega na despesa financeira, essa despesa financeira come todo o lucro dela, então ela acaba fechando no prejuízo. A operação é lucrativa, mas por fato dela estar alavancada, ela acaba tendo esse prejuízo no final. E até quando o empresário vai aguentar isso, né? Então, a gente vive um momento muito complicado no Brasil, porque eu não vejo uma perspectiva de redução da taxa de juros. A gente vê que está tentando reduzir, mas a inflação está subindo, então quando a inflação sobe, obrigatoriamente você tem que aumentar a taxa de juros. Só que nós estamos também num ano de eleição. Então, qualquer medida de aumento de taxa de juros se torna uma medida impopular. E uma medida impopular, ela custa caro uma eleição. E a pergunta será que a gente está preparado para entregar uma eleição
reduzindo, aumentando taxa de juros? Não sei se o atual governo vai fazer isso e qualquer outro que estivesse lá, né? Porque época eleitoral a gente sabe como que funciona. Sim. Mas eu acho que o grande desafio hoje é isso. E o que a gente tenta ajudar os empresários nesse momento, né? Até um pouco mais de tranquilidade. Então, uma reestruturação, revisitar a operação da empresa é importante, trabalhar a questão de custo é importante. Então, são os pontos principais que eu vejo, né? Agora com a reforma tributária, a gente tem hoje no Brasil empresas com passivos tributários absurdos que elas podem deixar de operar ano que vem já. E isso, muitos empresários às vezes nem percebem isso. Então, inclusive, esse seu podcast é importante para alertar os empresários. O trabalho que você faz é muito bonito nisso também, porque você acaba alertando os empresários de situações que eles acabam desconhecendo muitas vezes. Então, eu acho que hoje o principal ponto é isso, é atravessar esse momento. Em outubro a gente já sabe quem vai ser o próximo presidente, mas vai ser difícil, não importa quem assuma, e aí esqueçam essa questão de esquerda, direita, essa briga que o pessoal tem, porque, gente, o Brasil é um só. Exatamente. E a hora que passar, assim, eu não sei quanto tempo vai demorar, mas a gente vai ter 2027, 2028 bem, bem complicado, independente de quem assuma. Sim, sim. E na sua opinião, o que mais mudou na forma como as empresas enxergam a advocacia empresarial ao longo dos últimos anos? Mudou muita coisa. Mudou muita coisa. Eu acho que hoje o empresário, ele está mais preparado, ele está mais antenado. O acesso à informação melhorou muito. Então, hoje, o advogado ele tem que se preparar mais para atender uma empresa. Ele tem que se preparar, ele tem que falar a língua do empresário, porque o empresário, quando ele chega com uma demanda para você, ele já consultou Cloud, ChatGPT, Google, Yahoo, ele já consultou tudo. Então, ele já tem ali uma ideia do que vai acontecer, né? E aí você vem como advogado mostrar para ele se a solução é a melhor ou não e qual seria uma estratégia. O advogado hoje ele tem que ser um verdadeiro estrategista. O advogado que não se atualizar, que não enxergar essa nova realidade, ele vai estar fora do mercado, a gente tem certeza disso. Então tem que tomar muito cuidado hoje, porque o empresário ele está preparado, ele já sabe o que tem que ser feito. Só que por outro lado também o empresário, ele às vezes ele gosta de ouvir algumas promessas e alguns milagres, principalmente na área tributária. Então o empresário também tem que se preparar nesse sentido, não ficar dando atenção para qualquer milagre que aconteça. Sim. Que aconteça não, quando acontece o milagre é legal, né? Mas que é oferecido, então tem muita gente oferecendo. Tamara, se você soubesse o mercado que nós temos hoje no Brasil de créditos tributários, prometendo verdadeiros absurdos para as empresas, ia cair o queixo. Porque é algo que realmente eu temo muito, porque crédito tributário é uma coisa que vai acabar, e eu vejo que tem uma comoção muito grande no mercado de empresas que só fazem isso, e com a reforma tributária elas não sabem mais o que vão fazer, estão tentando se mexer, só que estão tentando levantar todo tipo de crédito para a empresa, ou vendendo crédito terceiros. Então você, empresário, que tem isso na sua empresa, tome muito cuidado. O crédito tributário é assim, ele é bom, ele é legal, ele é gostosinho, mas ele leva a sua empresa do céu ao inferno se ele não for uma coisa muito bem conduzida de forma profissional. Já vi muita empresa quebrar com crédito tributário fraudulento. Aí depois bate a Polícia Federal ali, aí não sabe o que aconteceu. Porque no final das contas, quem paga a conta é o empresário, não é quem vendeu o crédito. É verdade. Deixar esse alerta, né? Porque, né? Importante. E pensando um pouco, agora a gente vai entrar até um pouco mais ali no nosso tema principal. Em que momento você percebeu que toda essa sua vivência ali ao lado de empresários poderia se transformar em algo maior e dar origem ao seu livro, O Preço do Improviso? Isso. Essa pergunta é bem bacana, porque todo mundo me pergunta, e até hoje eu não consigo responder ela de forma plena e absoluta, sabia? Porque assim, são muitos anos na estrada atuando para a empresa, então eu já vi de tudo. Então, posso falar para vocês que eu já vi de tudo mesmo dentro de uma empresa. Já vi o que fazem de forma correta, já vi o errado, sempre orientei de forma correta. Muitas vezes a recomendação não foi acatada e depois o resultado foi traumático para as empresas. E eu percebi ao longo desses 20 anos de atuação que os sinais eram sempre os mesmos. Então, uma empresa, quando entra em crise, ela sempre dá os mesmos sinais. São iguais, não muda. E aí,
eu comecei a escrever um artigo sobre isso. Falei, vou escrever um artigo. Eu sou uma pessoa que gosta muito de escrever. Então, se você visitar o meu LinkedIn, se vocês olharem meu LinkedIn, tem vários artigos. Eu escrevo muito. E eu comecei a escrever o preço do improviso. Não era nem esse o nome, né? Era... nem lembro, se falar a verdade, mas era um nome meio bobinho até. Era um artigo. E eu comecei a escrever e eu vi que realmente eu acabei escrevendo mais do que eu deveria. Porque quando eu fui colocar ali, eu falei, nossa, ninguém vai ler isso aqui, é muita coisa. Dentro do artigo já? Eu comecei a escrever, eu falei, pô, eu vou transformar isso em capítulos. Aí eu vou fazer um e-book. Fazer um e-book, tá? Legal. Aí eu acabei fazendo um e-book. Fiz um e-book, falei, pô, ficou legalzinho, eu vou... Aí faz no Canva, a capa, tudo. E eu todo feliz, né? Porque eu sou péssimo por tecnologia. Mas fiquei todo orgulhoso de mim. Sabe quando você fica, pô, fiz um e-book e vou mandar para algumas empresas. E aí tem uma figura que quando eu fiz o e-book, tem uma figura que... Eu casei com essa figura, inclusive. Eu falei, nossa, olha o que eu fiz, o que você acha? Nossa, parece um livretinho de igreja, tá uma porcaria isso. Isso é um livro, você tem que fazer um livro sobre isso. Mas eu fiquei puto, tá? Eu fiquei puto, aí comecei a falar, vou escrever um pouco mais. Aí escrevi, pô, melhorei o e-book. Aí ela me deu outra patada. Eu sabia que você não ia conseguir. Você não ia fazer o livro. Mas aquilo ali mexeu comigo. Aí eu comecei, aí eu transformei tudo em capítulo. O Preço do Improviso ele tem 12 capítulos, então é justamente essa sequência que o empresário passa. E aí eu acabei escrevendo. Quando eu terminei de escrever, foi bem interessante. Falei, pô, agora escrevi. Vai dar aqui mais ou menos umas 130, 140 páginas quando for diagramado. Depois eu ver o que eu faço. Ela falou, manda para a editora. Eles vão querer fazer. Aí eu deixei de lado, falei, depois eu vejo. E todo dia... Pessoal, sabe quando a mulher fica todo dia, sua esposa? Você que é empresário, você que é casado, sabe o que eu tô dizendo? A mulher fica... E geralmente a mulher tem razão, né? Então... Falei, quase tá bom. Sempre, né? Quase sempre. Gostei de você, viu? Homens. A Tamara é casada? Casada. Qual que é o nome de sua esposa? É Júnior. Júnior, parabéns, viu? Em algum momento da sua vida você está correto. Quase sempre, né? Ela está correta, mas em algum momento você ganhou. Não. Parabéns. Eu sempre tô certa. Não, você falou que... Por isso que o nosso casamento dá certo, gente. Mulher sempre tem que estar certa. O Júnior é um santo. Júnior, seu lugar está preservado no céu, viu? E aí, Júnior, já que vamos ser solidários, eu e você aqui, a minha mulher também fez a mesma coisa. Aí eu acabei mandando para a editora, aí a Carol falou, pô, vamos publicar, acho legal. Foi aí que nasceu o Preço do Improviso. E faltava um nome para ele, né? Faltava um nome. E aí, pô, o pessoal improvisa demais nas empresas, eles improvisam muito. Então, são decisões tomadas no impulso, sem pensar nas consequências. E aí veio o improviso. Falei, pô, o preço do improviso. Foi aí que nasceu o livro O Preço do Improviso. Que bacana. E o lançamento foi no último dia 9/6, foi bem bacana, tinha mais de 120 pessoas no lançamento. Eu, particularmente, fiquei surpreendido. A maioria empresários que estavam, meus clientes estavam lá, pessoas que também não são clientes nossos, mas foram para prestigiar. E aí surgiu o Preço do Improviso e tá aí, tá na Amazon, tá em vários lugares, né? Mas foi assim, nasceu, sabe aquele livro que nasce de uma ideia de fazer um artigo, aí um e-book que foi chamado de livretinho de igreja, né? Aí depois mexeu com o ego e com o brio, falou, agora vamos fazer um livro então, aí fiz. Mas já tem outro caminho também, né? Depois eu falo do outro. Que bacana. Mas podemos dizer que sua esposa teve uma parte muito importante nesse processo, então, da criação. Júnior, eu não sei se ela tá jogando agora a favor contra você e eu. Porque eu ouvi dizer que uma mulher inquieta, ela faz um homem crescer rápido. Ela é inquieta mesmo. Não é? E ela é da área financeira, então você imagina, né? Ela é da área financeira? Ela também? O meu marido também é. Tributação internacional. Tá cabelo branco, né? Difícil. É difícil achar especialista nessa área, né? Eu sou um que não conheço. Conheço o básico de tributação internacional. Então. A gente tem muita empresa multinacional. No mercado é difícil achar mesmo. Hoje, quando a gente tem muitas demandas assim, quem cuida é o pessoal do escritório, a equipe tributária. Sim. Eu conheço o básico. Lembra que eu falei do pular pela janela trabalhista? Sim. Tributação internacional é quase a mesma coisa. Conheço o básico, mas o básico não funciona. Então você tem que ter pessoas. E eu sou da seguinte opinião: ninguém sabe tudo. Eu não tenho que saber tudo. Eu tenho que ter pessoas ao meu lado que contribuem, que elas também não sabem tudo, mas que
em conjunto todo mundo se ajuda. Ninguém faz nada sozinho. Exatamente, exatamente. E você acredita que improvisar faz parte do empreendedorismo ou existe uma linha que separa a agilidade da falta de planejamento? Não, improvisar faz parte. Sabe por quê, Tamara? No Brasil, quando a gente começa a empreender, e eu comecei a empreender assim também, no começo você se dá ao luxo de improvisar algumas coisas. É uma ilusão muito grande a gente achar que nunca ninguém improvisou e que não houve essa necessidade. Sempre há. Só que toda empresa, ela chega num determinado momento de maturidade que o improviso ele tem que ser substituído por um planejamento estratégico. Tá? Pode ser que uma decisão ou outra você ainda acaba improvisando, porque é aquilo que eu falei, nós não sabemos tudo. E hoje o mercado ele é muito rápido. E essa rapidez de mercado, ela muitas vezes leva o empresário ao improviso. Só que tem coisa que não dá para improvisar. Então, a empresa que segue um planejamento estratégico mais coeso, mais coerente, ela tem muito mais possibilidade de tomar decisões assertivas do que aquela que trata o improviso como regra. O improviso ele não é ruim, mas ele tem que ser a exceção no Brasil. Porque nós vivemos numa estabilidade muito grande. Então, o improviso por si só ele pode trazer problema. Então, é importante que tenha essa diferenciação. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, o improviso faz parte, ele anda lado a lado do empresário. Mas tem um certo momento da empresa que ele tem que ser substituído pelo planejamento estratégico. Um dos maiores desafios de quem empreende é vender. E quando o assunto é vendas, existe técnica, muita prática. É um assunto bem complexo. Então, você precisa ali desenvolver várias ações para, de fato, ter resultados mais efetivos. Mais uma coisa eu posso afirmar. Quando falamos ali de serviços ou produtos no B2B, o LinkedIn é a ferramenta mais estratégica para gerar negócios. E a Perspecta Prospecções pode te ajudar nessas soluções, oferecendo serviços de prospecção, posicionamento de marcas, gestão de perfis, criação de conteúdo, consultorias, treinamentos, tudo de forma muito personalizada para cada perfil de cliente e necessidade. Se você quer mais informações, quer saber mais, eu vou deixar aqui na legenda os nossos contatos. E na sua experiência, quais são os primeiros sinais de que uma empresa está vivendo no improviso? Essa excelente pergunta. Essa todo mundo me pergunta, porque o empresário ele pensa o seguinte: quando ele está em crise, quando ele deixa de faturar. Mas não é. Porque quando você deixou de faturar, faturava 10 milhões, agora estou faturando 8. Nossa, estou em crise. Pouco provável que isso seja um sinal de crise. O momento que você percebe a crise na empresa é quando você começa a fazer uma contratação sem necessitar. O momento de crise numa empresa começa quando o seu fluxo de caixa já começa a ficar apertado e você acha que aquilo é uma questão momentânea. O momento de crise começa quando você deixa de olhar para a sua operação, para os seus custos. Porque tudo isso vai deteriorando uma estrutura operacional e financeira muito grande. Então, são essas pequenas decisões, esses pequenos insights que as pessoas têm de simplesmente, vamos fazer dessa maneira, isso vai corroendo aos poucos o caixa. Então, você vê, tem empresários que falam, mas eu tenho aqui 10 produtos, 5 dão lucro e 5 dão prejuízo, mas eu preciso desses que dão prejuízo, senão não consigo vender o que é o lucro. Será mesmo? Isso vai levar você para onde? Porque não adianta nada eu ter uma parte dos meus produtos que gera ali 20% de margem líquida e eu tenho mais uma parte que gera 10% de prejuízo. No final das contas, como que isso vai ser equilibrado? Então, a falta de olhar, a falta de um planejamento mensal, e eu não vou dizer para você que seria quinzenal, isso é um grande problema para as empresas. Então, quando começa essas tomadas de decisão dessa maneira, é onde começa a crise. E o problema disso é que ela vai aparecer daqui 2 anos. Ela vai aparecer na dificuldade, no descasamento de fluxos de caixa. Então, quando você começa a ter a possibilidade
de ter que tirar dinheiro do caixa para pagar a conta, você fala, pô, alguma coisa não está correta. Quando você não consegue pagar um tributo, alguma coisa não está correta. Mas é assim, você faz a precificação da sua empresa. Então você tem ali, eu tenho que pagar meus funcionários, meus fornecedores, meu tributo. Se eu não estou conseguindo pagar isso, alguma coisa está errada. Em algum momento, a minha estrutura está deficitária. E eu tenho que identificar essa defasagem, essa deficiência na minha estrutura para não levar a minha empresa para o buraco. Porque o empresário ele é muito engraçado no Brasil. Olha, nós brasileiros somos, sinceramente, a gente inventa muito. Porque a gente acredita até o último minuto. Só que muitas vezes o último minuto é a pá de cal. É o que vai enterrar a empresa. Então, eu acho que seria isso. E você acredita que muitos desses erros, então, poderiam ser evitados com decisões mais estratégicas? 90% deles. 90% pode ser evitado. 10% é aquilo que a gente não controla. Eu não controlo o mercado. É isso. Eu não controlo taxa de câmbio, eu não controlo taxa de juros. Isso eu não controlo. Mas eu posso, olha só, eu não controlo, mas eu posso ter um planejamento estratégico para antever esse tipo de situação. Então, por exemplo, eu sou um importador, importo muito. A taxa de juros, o câmbio caiu. Poxa, será que não seria melhor eu fazer um pouco mais de estoque? Pode ser que sim, pode ser que não. Tudo vai depender de empresa para empresa. Mas 90% daria para ser evitado. As empresas quebram porque acabam tomando decisões equivocadas. É muito normal você ver empresas, principalmente empresas que são pequenas e começam a crescer. Empresa, quando começa a crescer, todas elas têm um fenômeno absurdo, que é contratação. Então, por exemplo, o cara faturava 10 milhões por mês. 10 milhões por mês. Ele passou a faturar 15. Mas espera aí, se eu faturava 10 milhões com 400 funcionários, agora eu estou faturando 15, eu preciso de pelo menos mais uns 200 funcionários aqui. Não precisa. E eu gosto de dar muito exemplo. Eu vou contar, posso falar um exemplo para você? Claro, fica à vontade. Caso que a gente analisou, nós temos um cliente que ele tinha lá por mês em torno de 10 a 12 milhões de pedidos. Só que ele só conseguia produzir em torno de 9, 8. Ele nunca conseguia produzir todos os pedidos que ele tinha. Ficava sempre uma parte para o mês seguinte. Ele tinha, na época, se não me engano, 300 funcionários. E para ele chegar nesses 9 milhões, ele tinha que fazer hora extra ainda. Ou seja, ele tinha lá de 10 a 12. Então, vamos arredondar para 12, ele produzia 9. Com hora extra, ele chegava ali nos 10, mas sempre faltava. Nunca conseguia atender todos os pedidos. Bom, situação maravilhosa, né? Eu tenho 12 milhões de pedidos por mês, eu estou faturando 10 milhões aqui e tenho 2 para o próximo. Mas todo mês ele teria esses 12. E aí, com 300 funcionários, assim, aí nós fizemos uma análise da operação dele. Pô, isso aqui tem coisa errada aqui, alguma coisa não bate, porque eu não preciso de tanta gente para faturar isso. Finada da situação, tá? Agora, assim, houve toda uma reestruturação, tudo bonitinho. Resultado final. Número de funcionários, 250. Faturamento, 12 milhões e meio. Sem hora extra. Por quê? Ele tinha uma cultura muito inchada, a estrutura dele. E o pessoal já era acostumado. Então, e aí, é as pequenas coisinhas que levam. Vou te dar um exemplo. O cara saía para almoçar. Ia lá, batia o cartão e ia almoçar. Meio-dia. 1 hora ele tinha que voltar. Ele ia lá, batia o cartão. 1 hora. Só que ele não voltava para a máquina 1 hora. Ele ia lá escovar o dente, ia tomar um cafezinho. Ele voltava ali, 1h10, 1h20, até 1h30. Agora você coloca 20 minutos vezes 300 funcionários. Por dia. Nossa. Vê a mão de obra que ele perdia por dia nisso. Então, são questões que às vezes o empresário não vê e que faz total diferença. Você pega 20 minutos vezes 300 funcionários, eu não vou fazer a conta aqui que eu sou péssimo de conta, né? Mas quem está assistindo faz a conta. 20 minutos, 300 funcionários por dia, conta aí agora 5 dias por semana, né? 2 turnos,
2 turnos, aí você faz a conta. Você vê quanto tempo de hora produtiva ele perdia. Nossa, Tô dizendo que o demais. funcionário tem que chegar lá e começar a trabalhar. Não, acho que não. Tem um momento de pausa, mas ele tem os momentos de pausa. Só que esses momentos se alongavam muito. Sim. Então, é 20 minutos, no café da manhã é mais 20 minutos. E aí impactava ali na produção, No final, né? impacta. No final. Impacto na produção. E aí, tem que fazer hora extra, mas você pega todo dia, cada funcionário perdia ali em torno de 30 minutos. Né? Todo dia. Nossa. Então você pega, aí eu tenho que fazer hora extra, estou perdendo 30. Aí faz um trabalho, equaliza isso. Aí no final ficou com 250, faturando, sem hora extra, ou seja, reduziu-se o custo. Uma coisa pequena, né? Uma coisa muito, assim, vamos dizer, até boba, né? Sim. Mas é na bobagem que você reduz despesa, é na bobagem que você aumenta a produção. Nós tivemos um caso também que o nosso cliente tinha uma máquina totalmente sucateada, e ela produzia não sei quantas peças por hora. Mas se você importar uma máquina, ela vai produzir, um exemplo clássico, tá? Não sei se era essa a proporção, mas ela produzia 10 mil peças hora. Tá. Se ele importasse uma máquina nova, ia produzir 50 mil peças hora. Ou seja, ele ia ter um custo de mão de obra menor, um custo de mão de obra menor. Nessa situação, não era mais fácil importar a máquina? O custo não era tão... A gente tá falando de uma máquina de 400 mil reais, 350 mil reais. Então, assim, é muita coisa que às vezes o pessoal acaba não vendo, entendeu? Dentro de uma empresa. E, assim, não digo que você vai fazer isso para toda empresa, cada empresa é uma coisa. Sim. Mas você identificar operacionalmente, e aí eu acho que é uma coisa que diferencia. Porque o advogado ele não vai diferenciar isso, ele não vai analisar essa parte de operação. Né? Muitos vão, claro, mas muitos não vão. Então, por isso que eu falo, o advogado ele tem que estar assim de mãozinha dada com o cliente. Sabendo, olha, aqui, eu conheço a sua operação é assim, vamos mudar. Por causa disso, eu disse disso. É isso que vai fazer diferença no mercado no futuro. O advogado que realmente é parceiro de negócio da empresa. É aquele que não está visando ali só o dinheiro. O dinheiro é consequência de um bom trabalho. E se o seu cliente ele está vivo, ele consegue permanecer vivo, ele vai continuar sendo seu cliente para sempre. Sim. Então, acho que o mais importante é isso. E é engraçado que a gente que está vivenciando ali, empreendendo, né, na prática, a gente acaba não vendo muitas coisas, né? Como você falou, que às vezes é uma coisinha pequena que está impactando ali na empresa, no faturamento, e a gente nem imagina, né? Então, por isso que é importante a gente contratar um especialista, uma pessoa com uma visão de fora, que aí sim ela vai trazer ali um diagnóstico mais preciso, vai conseguir analisar de forma mais estratégica, porque a gente, de fato, a gente vive meio que num piloto automático, né? E essa argumentação sua é muito interessante. E realmente, santo de casa não faz milagre. Mas olha só que coisa interessante que eu vou te falar agora também. Quando a gente faz uma reestruturação de uma empresa, é muito normal a gente ver o empresário, principalmente as consultorias, quando vão fazer reestruturação, chegar assim, a Tamara não serve, vamos tirar a Tamara. O Karen não serve, vamos tirar. Eu sou totalmente avesso a isso. Primeiro eu quero entender, Tamara, qual que é o seu papel aqui? Me ajuda a entender a empresa. Porque não adianta eu vim de fora com uma prepotência absurda, nossa, já reestruturei tantas empresas, eu sou o papa da reestruturação. Não, pelo contrário. Você, Tamara, vai me ensinar. A empresa é assim. E muitas vezes a Tamara, ela tem ideias excelentes, só que não foram colocadas para funcionar, porque os donos não deixaram. Porque não acreditaram que a Tamara tinha uma ideia excelente. E aí fala, pô, Tamara, vamos fazer, eu gostei da sua ideia, vamos tocar ela, eu acho que dá pra gente trabalhar em cima disso. Só que aí o dono da empresa fala, mas agora quem falou foi o doutor Luiz Castelo, agora pode. Mas a ideia não foi minha, foi da Tamara. Então a gente vê muito isso nas empresas, porque toda empresa você vai ter as pessoas boas, muito boas, as boas e as ruins. Toda empresa tem. Em algum momento das nossas vidas, isso serve para nós. Nós somos profissionais ruins em algum momento, fomos bons e agora estamos melhores. Isso é uma evolução. E você tem, o líder, ele tem que saber identificar essas pessoas e trazer aquele que era um mau profissional para um excelente profissional. Pode ser que ele não chegue lá por fatores alheios, mas a liderança tem que fazer. E hoje, quando você vai reestruturar, quando nós vamos reestruturar, é justamente isso, entender dentro das empresas quem pode ajudar, quem pode contribuir, porque a pessoa tem todo o histórico da empresa. Entendeu? Então, eu acho que esse é um ponto de partida muito interessante que o empresário tem que se ater. Entendeu? Perfeito.
E falando um pouquinho mais ainda do seu livro, né? Ali no subtítulo você fala sobre caixa, patrimônio e liberdade, né? Como que essas três áreas acabam sendo impactadas por decisões tomadas no improviso? Tá. Vamos fazer um link primeiro delas. Caixa, patrimônio e liberdade. Se eu tenho caixa, eu preservo patrimônio. Se eu preservo patrimônio e tenho caixa, automaticamente eu tenho liberdade. Se eu não tenho caixa, o que vai acontecer? Eu começo a diluir meu patrimônio para fazer caixa. Perdi meu patrimônio. Sem patrimônio, sem caixa, minha liberdade foi para o espaço. Então, eu linko muito isso. Não tem como você não falar em caixa, patrimônio e liberdade de forma separada. Porque uma coisa está atrelada à outra. Né? Uma empresa que tem caixa, tá funcionando direitinho, provavelmente ela vai ter um bom patrimônio. Porque ela gera receita, ela gera lucro. Então, lucro gera caixa. Né? Então, eu vou ter patrimônio. Subentende-se que sim. E se eu tenho uma empresa com caixa eficiente, decisões assertivas, com patrimônio consistente, aonde eu possa atravessar crises, que eu possa atravessar de uma maneira mais protegida, óbvio que eu tenho liberdade para tomar melhores decisões. Agora, Tamara, o empresário, quando ele não tem caixa, ele coloca todo o patrimônio dele em risco. Tanto que dentro do livro a gente tem um capítulo que eu falo sobre proteção patrimonial. Então, eu venho trazendo dentro desses 12 capítulos o passo a passo, desde o começo da crise até os instrumentos de reestruturação e se ele vai sair disso. Porque uma empresa, quando começa a ser reestruturada, não é garantia que ela vai ser reestruturada. Depende mais de você como empresário do que de mim como consultor. Porque muitas vezes você não está preparada para ouvir o que eu tenho para te dizer. Por exemplo, e assim, quem pensa o que fala, não fala o que pensa, né? E aí tem que tomar cuidado com o que fala para o empresário, porque já teve casos que eu falei para o empresário, olha, eu, no seu lugar, eu encerraria a empresa, antes que você perca todo o patrimônio que você construiu ao longo da sua vida. Você está com 60 anos, você tem um patrimônio excelente, mas a sua empresa ela é extremamente deficitária. E a sua operação não vai ajudar, porque o mercado que você atua está muito deficitário. Ou você se reinventa para um outro mercado, ou você não vai conseguir. Porque hoje você já não a empresa não gera mais capital, ela não está conseguindo mais gerar. E esse problema entrou dentro de você de uma forma que ele te prejudicou. Então, porque o empresário, muitas vezes, ele traz para dentro dele aquele problema e fica remoendo aquilo. Entendeu? E aquilo acaba minando a energia. E aí não consegue ver adoecendo, né? Adoecendo. Também. E chega um determinado momento que não dá mais para fazer nada. Tem empresas que chegam num determinado momento que só uma pessoa vai ganhar dinheiro tentando fazer alguma coisa. O advogado. Porque o advogado vai ganhar o dinheiro tentando fazer alguma coisa. Mas ele já sabe que não tem salvação. E aí eu prefiro não ganhar o dinheiro e falar pro cara, não tem salvação. Porque não tem milagre, não se faz milagre. Talvez algumas até dê para salvar, mas o custo disso vai ser muito caro. E aí tem que ver se o cara está disposto também. Porque por trás do empresário, tira a figura do empresário. Eu tenho a esposa, eu tenho os filhos do empresário, tenho a família do empresário. Eu acho que o mais importante é ser o mais claro possível. Peraí, vamos proteger sua família? Vamos proteger? Para proteger é isso. Vamos melhorar um pouco? E aí você pode reduzir também a empresa, mas aí entra a questão de ego, entra a questão, mas que nem teve um caso que nós fomos fazer uma recuperação, a ideia era uma recuperação extrajudicial, e o empresário falou, mas isso eu vou me sentir um fracassado. Nossa. Sabe assim, estou com 6 mil empresas no Brasil hoje em reestruturação, em recuperação extrajudicial ou judicial. Então, eu tenho 6 mil fracassados? Não tenho. Eu tenho empresas que atravessaram uma crise absurda e, pelo contrário, tem a hombridade de ir lá e tentar resolver o problema. Que era muito mais fácil para um monte deles quebrar e ir embora. Mas não, os caras estão lá. Então, e aí? Você vai tentar fazer? Vamos fazer junto. E a gente pega na mão mesmo. Eu acho que é bem, bem legal isso, viu? Até cria um vínculo de amizade com os caras. Você é bem legal, você me salvou. Não salvei nada, não trabalhei. É porque também pega ali num ponto muito sensível, né, do empresário. Muito. Então tem que ter uma relação de confiança muito grande, né? Muito grande. E empresa, quando está em crise,
assim, tem um monte de situação que dá para fazer, para você melhorar aquilo. Só que tem muitas empresas que o remédio é muito amargo. É uma transição e muito empresário não está preparado para essa transição, né? Tem casos, por exemplo, que você pode até, não somos nós, a gente faz isso com parceiros, né? Mas que a gente coloca pessoas para assumir a empresa de gestão mesmo. Olha, vamos fazer o seguinte, vou assumir a sua empresa, vamos trabalhar ela aqui 2 anos, nesses 2 anos você vai receber tanto por mês, vai ter um contrato, eu vou ganhar sobre a EBITDA dela, o que eu melhorar, porque a intenção é salvar a empresa. Daqui 2 anos você tem 2 opções, você retoma a empresa ou você vende a empresa. Eu vou preparar ela para venda. Tá dentro? Ah, legal. Porque muitas vezes ele não aguenta mais, ele está sufocado. O empresário, ele é muito solitário. Ele não tem com quem conversar. Mas tem reuniões que eu faço, que eu fico 3 horas batendo papo. E sabe falando sobre o quê? Futebol, política, golfe, tênis. Nessas 3 horas é mais um desabafo. E aí a gente vai falar de negócios 30 minutos. 30 minutos. Porque você vê que o cara não tem com quem falar mesmo, né? Depois ele fala todo o problema da empresa, o que dá para fazer, que ele tá preocupado, fala da família. Mas antes ele quer mais dar uma respirada. Sim, então o empresário no Brasil é muito solitário, muito solitário. São guerreiros, viu? Os empresários são guerreiros no Brasil. São guerreiros. Eu admiro, eu bato palmas. Eu concordo. Eu ainda sou uma pequena empresa, mas já passo por grandes desafios. Todas vão passar. E aí você desafiador. Você tem um empresário que é o prestador de serviço, que ele está exposto a um risco menor, que é o meu caso, é o seu caso. E você tem um empresário que é o cara que industrializa, é o cara que comercializa. Sim. O risco desse cara é altíssimo. E assim, ele não é uma pessoa, como que eu posso dizer para você? Não é uma pessoa que tem uma proteção do Estado, uma proteção do governo. O cara gera emprego, o cara gera riqueza e é tido hoje no Brasil como um bandido. Onde já se viu isso? Qualquer outra parte do mundo, o empresário é ovacionado porque o cara teve coragem. Hoje é muito mais fácil. Eu falo pro pessoal, é muito mais fácil o cara vender tudo. Com a alta de juros que nós temos, o cara vender tudo e ele aplicar o dinheiro, não ter risco. Porque me fala uma empresa hoje que gera uma margem líquida de 14%, 15% ao ano. Pode até ter, e tem, claro, mas com risco. Sim. E no Brasil, até o passado é incerto. Então, assim, eu tenho dó do empresário. Dó não, né? O empresário também não é um coitado, né? Vamos ser bem... Mas é uma pessoa que tem que ter, assim, um estômago muito grande. E o que ele está submetido hoje é algo surreal, gente. Surreal. E existe, assim, algum comportamento que faz o empresário acreditar que ele está no controle quando, na verdade, ele já está acumulando riscos para o futuro? É o que mais acontece no Brasil. O empresário, quando ele centraliza muito, aquele empresário centralizador. O empresário centralizador, ele acha que... Ele vai falar assim para você, pô, mas eu já faço isso há 40 anos. Não, ele não faz há 40 anos. Ele fez isso uma vez e repetiu outros 39 anos. A fórmula foi sempre a mesma. Então, não é que ele faz há 40 anos. Ele faz a mesma coisa há 40 anos, repetindo a mesma fórmula. E aí, muitas vezes, está na hora dele, deixa eu enxergar o mercado de uma outra maneira. Nós temos clientes hoje no escritório que os caras são verdadeiros, assim, aviões. Os caras são arrojados. Eu tenho um cliente que o cara toda hora está lá fora, trazendo tecnologia e trabalhando. E você vê, é uma empresa totalmente estruturada. E que é outra visão do cenário. Então, o cara tem uma visão totalmente macro, antenado. Eu tenho um também, que esse é parceiro forte nosso há muitos anos, que é o Zé Antônio. Ele tem até um canal no YouTube e no Instagram, diário de um CEO aposentado. Mas o cara tá trabalhando, né? Mentira, CEO aposentado, Zé, tá de brincadeira. Mas, enfim, mas são pessoas arrojadas, né? Mas o empresário hoje, ele centraliza muito. Então, você vê... Vou te dar exemplo da reforma tributária. O que tem de empresários hoje que falam, não, isso não vai dar em nada. Gente, a reforma tributária está aí, faltam menos de 6 meses para a reforma e a gente ainda ouve empresários dizendo que não vai dar em nada, que vai prorrogar. Então, esse cenário é muito complicado. Então, o empresário centralizador, ele tende a ter mais problema. É aquele que não ouve.
que não escuta. Teimoso. É, teimoso, né? E assim, escutar é bem diferente de ouvir. Eu posso te escutar, mas eu não posso te ouvir. E é isso que o empresário, ele escuta, mas ele não ouve. E aí, na frente, a gente já sabe o que vai acontecer. Tem tanta empresa que eu visito, Tamara, que eu olho assim e falo, poxa, tem tanto trabalho bom para ser feito aqui, pô, empresa que eu vejo que dá para salvar, empresa que eu vejo que eu consigo vender, mas que o cara não dá aquela abertura, ele tá ali muito sentado. E eu não sou o tipo da pessoa que eu vou tentar te convencer de algo. Eu vou falar para você, olha, eu consigo fazer isso, eu acho que a sua empresa tem um potencial de mercado muito bom, a gente consegue seguir essa linha. Vamos junto? Ah, vou pensar. Pode pensar, então eu não vou ficar batendo na tecla, porque tem tanta gente que precisa da nossa ajuda, que a gente está ajudando, que às vezes não dá nem tempo de fazer para todo mundo, né? Mas se a pessoa também não está aberta, não adianta, aberta, né? Exatamente. É uma pena, porque assim, a gente vê empresas que são maravilhosas, uma estrutura sensacional, mas que precisa dar uma, sabe, arrumar o rumo ali, consertar aquele rumo para ela decolar, mas muitas vezes o cara, ele prefere trocar a turbina do avião quando o avião tá voando. Aí não tem jeito, vai cair. Entendeu? Perfeito. Sendo que o avião, ó, pra quem tem medo de avião, o avião voa só com uma turbina. Fica calmo, né? O pessoal já fica, né? Ah, não vai. E assim, sem citar nomes, mas existe alguma situação que marcou a sua carreira e fez você pensar, isso poderia ter sido evitado? Você falou alguns exemplos, né? Mas teve alguma situação que te marcou muito, que você falou, poxa, essa pessoa podia ter evitado isso? Ah, aí a gente tem as... Pessoal, a Karen tá aqui também. Ela começou a rir agora. Mas tem várias. Tem tanto nas questões pessoais, né? Entendeu? Tem nas questões pessoais, como tem nas questões empresariais. Mas vamos falar da empresarial, que é o que importa. Não sei se vocês vão ficar curiosos na pessoal, mas não vou falar não. Mas tem várias. Tem uma empresa, por exemplo, que eu sempre falei para ele. Vou começar desde o começo, quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, atuar para eles. Tinha um passivo lá de 15, 20 milhões de reais. Fizemos um trabalho muito bem ajustado. Reduzimos aquele passivo para 8 milhões. Ou seja, de 15 reduziu para 8. Nossa. Trabalho muito bacana, transação individual, começa aqui, crédito tributário, enfim, caiu para 8. Arrumadinha. Ele precisava da CND, parcela aqui e tal, bonitinho, vamos trabalhar, geração de caixa, preciso melhorar o custo. Enfim, no final das contas, a empresa redondinha. E aí, depois de um determinado período, nos chamou novamente. Pô, doutor, olha o que aconteceu. Pô, não seguiu a cartilha, né? Não, mas foi o mercado. E realmente, o mercado tinha atrapalhado. Mas também um pouco de descontrole, decisão tomada no improviso. E a gente, pô, vamos fazer, só que agora a gente chegou num ponto que não dá para fazer muita coisa. Porque ele já estava com 40 milhões de passivo. Né? Fora o passivo bancário, com fornecedores, vamos colocar 40 tributário, uns 60 milhões. E aí, foi lá um abençoado para oferecer uma recuperação judicial para ele. Eu fui contra, falei, olha, eu acho que a recuperação judicial para você não vai ser a melhor opção, porque você não está conseguindo gerar caixa, a gente teria que primeiro tentar negociar, vamos fazer alguma coisa, liçãozinha de casa, vamos arrumar a operação de novo, vamos trabalhar esse passivo tributário de alguma outra forma, vamos pensar num outro trabalho com os clientes, vamos tentar reestruturar a casa primeiro, e aí depois de 6 meses, se não der certo, aí a gente pensa, pô, legal, vamos fazer isso, aí vamos lá, pega, porque assim, o tributário não tem muito o que fazer. Mas banco, pô, conseguimos renegociar com o banco, ganhou mais prazo. Fornecedor, conseguimos também alongar prazo, renegociar, os caras continuaram vendendo. Aí foi lá um abençoado e falou, a RJ para você é a melhor possibilidade. Pô, entrou na RJ, quebrou, faliu. Ela falou, pô, esse é um caso que assim, a gente tá falando de uma empresa com quase 500 funcionários. Nossa. E era um caso que, assim, eu falei várias vezes, não vamos fazer RJ, não dá pra fazer RJ. Eu faço RJ no escritório, mas a gente não... Se você perguntar quantos processos eu tenho andando hoje, RJ é nenhum. Porque eu acho que a RJ é o último, assim, é o último recurso. No caso dele, dava pra fazer diferente, sabe? Sim. Até porque o passivo não entra, o passivo tributário não entra na RJ, né? Então daria para fazer de uma outra forma. E aí ele seguiu, quebrou.
E é isso, esse é um caso assim, muito emblemático que me deixou muito chateado, porque eu já tinha feito um trabalho muito bem feito na empresa no passado. E aí, ver quase 500 pessoas sendo demitidas, Dói, né? né? Dói, porque é uma pena, mas não sei como que tá hoje, Infelizmente, né? acontece, né? É. E agora no pessoal tem um monte, né? Pessoal que... As pessoas que você mais ajuda são aquelas que vão te trair. Então, isso eu aprendi muito na vida, né? Mas eu não guardo mágoa, não. Mas poderia ter sido feito diferente, algumas coisas nesse sentido. Então, antes de você ajudar alguém, pense bem. Porque a pessoa que você mais ajudar é a pessoa que provavelmente vai te dar uma bela de uma punhalada pelas costas. Se não tiver o couro duro... É complicado. Lidar com pessoas não é fácil, né? Mas também posso ter feito coisa errada. É uma série de situações. E durante a escrita do livro, teve alguma reflexão ou aprendizado que até você passou a enxergar de forma diferente? Tem. Tem coisa assim... Principalmente no capítulo... Qual que foi? Da proteção patrimonial. Eu falei, pô, esse caso aqui a gente tem que dar uma melhorada nisso, porque realmente eu preciso aprofundar um pouco agora, com toda essa reforma, como que a gente vai trabalhar nessa proteção patrimonial. Então, o livro ele deu vários insights bons para mim no momento que eu estava... Porque quando eu comecei a escrever, você acaba tendo que se atualizar, pesquisar Sim. bastante coisa para poder fazer um material realmente de qualidade. Então, ele contribuiu muito até para o meu desenvolvimento em alguns casos, principalmente na parte turnaround, né? Turnaround é uma coisa que eu gosto bastante e ajudou muito. Na parte da reforma tributária também, mas apesar de ser um métier, então tive que pesquisar algumas coisas para poder colocar no livro. Então ajudou muito. Eu acho que tem pontos específicos no livro que contribuíram demais e foi um aprendizado muito grande. Perfeito. E se hoje você pudesse resumir toda essa experiência em um único conselho para quem está construindo uma empresa, qual seria? Esse aí, agora, essa pergunta ela é muito boa, mas ela é muito capciosa também, porque assim, depende do nível que a pessoa está. Por empresário que está começando agora, pés no chão. Pés no chão, preservação do capital, eu acho que esse é o ponto. Então, você está começando uma empresa agora, primeiro, tenha os pés no chão, acho que é o ponto mais importante. Estude todas as variáveis do seu negócio, mercado, como que a concorrência atua. Acho que esse é o ponto principal. Verifica se o seu produto pode ser melhorado, se tem alguma tecnologia que você possa trazer para melhorar a sua prestação de serviço ou a sua produção. Isso para aquele que está começando agora. Para aquele que já está atuando, revise. Revise todos os seus departamentos, revise toda a sua operação, desde a entrada da mercadoria até o produto acabado, revise as questões financeiras, de RH, trabalhe com pessoas que realmente estejam comprometidas e vestindo a camisa. Tenha sempre na mente que a empresa ela é uma estrutura autônoma, não confunda seu patrimônio com ela. Portanto, não confunda amigos, amizade e também familiares para dentro da empresa, porque não vai dar certo. Não trabalhe nem com amigos, nem com familiares, porque em algum momento você pode ter um problema sério e, principalmente, tenha ao seu lado pessoas capacitadas, pessoas profissionais. Eu acho que se eu pudesse dar um conselho é isso, porque é a base de tudo. Perfeito, Entendeu? perfeito. E depois de tantos anos, assim, convivendo com empresários e acompanhando diferentes histórias, o que mais te inspira em quem decide empreender? A loucura. O empreendedor é um louco, é um maluco nato, aquela pessoa que nasceu e falou, pô, eu tenho que ser diferente no mercado, eu tenho que fazer algo diferente, eu tenho que ajudar, porque o empreendedor é aquela pessoa que no começo, ele visa o lucro. Eu acho que todo empreendedor, ele visa o lucro e não pode ser diferente. Mas chega um momento que ele fala, agora eu tô aqui por uma missão. E aí ele vai seguir ali na missão dele, mas tem que dar uma salva de palmas para o empreendedor, que é um maluco. Então, acho que o que define a palavra, o que define melhor é loucura, insanidade e perseverança. Perseverança, é verdade.
E amor, né? Eu acho que o cara que monta uma empresa, ele tem que ter amor por aquilo que ele faz. E todos têm. Uns passam dificuldades maiores, outros menores, mas são sempre as mesmas dificuldades. Conversem, né? Conversem entre si. Eu acho que o empresário, quando ele se une, ele conversa, ele consegue resolver muitos problemas deles. Então, participe de network, de empresários, participe jogue tênis. Jogar golfe é bem interessante. Tem um monte de empresário jogando golfe. Jogar tênis também, então você vai descontrair, faz um exercício, né? Que é bom, faz bem pro corpo. É bom pra tudo, né? Pra mente, pro corpo. Eu acho que é isso. Eu acho que o empresário tem que ter isso na cabeça. Não fiquem 24 horas focados na empresa. Foquem na pessoa, foquem em vocês. Muito bom. E quais seriam os próximos objetivos aí para sua vida? O que está no seu alvo, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, nesse momento? Siga para o alvo, né? Siga para o alvo. Adorei o nome do seu podcast. Que bom. Siga para o alvo. Olha, para os próximos anos, a gente está trabalhando numa linha de realmente estruturar mais o escritório. Não pretendo, claro, ficar ad eterno à frente do escritório, nem eu, minha sócia. Então, é preparar os sucessores mesmo, que não são filhos, não são parentes, e sim as pessoas que lá estão. Acho que o grande objetivo é preparar que aquelas pessoas que estão hoje no escritório, que um dia elas possam assumir de fato o escritório, né? E se for o caso, eu ficar num conselho. Então, acho que esse aí é de mais, não vou dizer longo prazo, porque eu vou fazer 50 anos e eu não quero ficar até os 70 anos na frente do escritório. Acho que todo empresário ele tem que descansar também, ele tem que curtir um pouco a vida, porque, gente, eu vou fazer 50 anos, já passei da metade da vida. Eu tenho mais passado do que futuro, né? Então, acho que esse é o ponto. O próximo livro também, que é o Empresa Vendável, que é um livro que trata só sobre M&A, que também estou escrevendo ele, né? Então, não tem ainda previsão de quando eu vou lançar, porque ele está com os capítulos prontos, assim... Mas já está pronto. Não, os capítulos, os né? capítulos. Os capítulos. Agora eu vou escrever dentro dos capítulos. Legal. Porque como que eu escrevo um livro? Só fazendo uma... Primeiro eu penso na ideia. Naquela ideia eu tento dividir em capítulos. O que eu tenho que falar? Tenho que falar disso. Aí eu vejo o que eu tenho que falar que pode ser um capítulo. Aí pronto, aí dentro eu vou preenchendo o capítulo. Fica mais fácil até, né, depois. Então, mas ele tá com 60% pronto já, tem bastante coisa escrita. Legal. Mas é um que... Ele é bem grande, tem 27 capítulos esse. Legal. O Preço do Improviso tem 12 capítulos, esse já tem 27. E ele é uma continuação do Preço do Improviso. Eu consegui linkar um no outro, então ficou bem legal. Né? Mas eu acho que isso é mais a curto prazo. E no futuro, realmente, é continuar ajudando os empresários, mais na parte consultiva, porque hoje é o que eu faço, né? Eu faço muita reunião com o empresário, atendo muito órgão de classe, né? Muita associação, muito sindicato, sindicato patronal, né? No intuito de realmente levar para o empresário que há uma saída, eles não estão sozinhos, porque hoje o empresário se sente muito sozinho. Então, uma ideia é realmente mostrar, porque eu acho que se eu tenho um objetivo é esse, continuar fazendo o que eu faço hoje, terminar esse livro, que é o próximo, e começar a preparar de fato as pessoas aí para poder tocar Lopes e Castello, e que seja Lopes e Castello e mais alguns nomes, né, que na frente, porque a ideia é que o escritório siga aí durante muitos e muitos anos. Muito bom. E, infelizmente, estamos terminando, o papo está muito bom, mas para encerrarmos, o que significa para você seguir para o alvo? Seguir para o alvo? Não parar nunca. Não parar nunca. Eu acho que o empresário que para, ele começa a ter problemas. Então, seguir para o alvo é não desistir nunca. Eu acho que se você tem um objetivo, você tem que seguir. Se você idealizou alguma coisa, faça. Ninguém vai fazer por você. Ninguém. Você não concorre com outras pessoas. Você concorre única e exclusivamente com você. Se você for bom naquilo que você faz, você vai ser bom em tudo. Então, fique tranquilo. Eu acho que assim, o siga para o alvo é justamente isso. Não parar nunca, acreditar sempre. Se você tem um objetivo, siga ele e vai dar certo. Pode ser que no momento seja mais difícil, você desanime. Eu estou há 20 anos com o escritório. Se você acha que eu nunca pensei em parar, várias vezes. Mas a vontade, ela é muito maior. A perseverança, ela é maior. Então, eu acho que
O Siga para o Alvo é justamente isso. Não desista. Se você acredita, faça. Lá na frente, se não der certo, aí é outra coisa. Mas é melhor você se arrepender de não ter dado certo do que se arrepender de não ter tentado. Porque o não ter dado certo, você nunca vai se arrepender. Isso são consequências. Sim. Mas o arrependimento de você deixar de fazer alguma coisa, faça o que tenha vontade e viva. Ó, a vida é um sopro. Perfeito, perfeito. Doutor, eu quero agradecer, foi um prazer recebê-lo aqui. Quero te deixar à vontade também para se despedir, deixar os seus contatos aqui para o pessoal. A gente vai deixar aqui no descritivo, Legal. mas se puder falar alguns contatos onde o pessoal pode te encontrar, fica à vontade. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. A gente falou bastante sobre empresa, sobre vida, sobre negócios. Esse finalzinho aqui é mais, né, emocional, assim, né? Correu até a lágrima e tal. Mas tudo bem. Pessoal, quem quiser, tem minhas redes sociais, Dr. Luiz Castelo, no Instagram, @Dr. Luiz Castelo, no LinkedIn também, é muito fácil. Na verdade, você colocou ali no Google Dr. Luiz Castelo, vai aparecer ali um monte de coisa, ali tem meus telefones, tá bom? Estou à disposição. Se tiver alguma dúvida, quiser aqui contar a sua história também, a gente vai, vamos chorar junto. Tenho muita coisa para chorar junto com vocês. Tá E bom? tem Mas é o isso. podcast também, né? Isso, de a gente, vocês. a gente tem um podcast Leis e Negócios também. Já faço o convite aqui, quero receber você lá. Adorei. Vai ser bem interessante também. Vai ser um prazer. E é isso. Gente, sou apenas mais um, igual todos, tentando lutar aí nessa loucura desse cenário que a gente vive, empreender, um empreendedor também. Tenho outros negócios, sei como funciona, sou solidário a todos vocês, empresários e quem quer empreender. Se tiver dúvida, pode me chamar. Gente, vamos bater papo, o negócio é isso. Bater papo, o resto é tudo consequência. Tá bom? Perfeito, doutor, muito obrigada, foi um prazer enorme, obrigada mesmo. Já estou feliz com o convite, irei no seu Vai podcast. ser muito bem-vinda. Agradeço pela Obrigada. oportunidade também, agradeço a toda a sua equipe que está aqui, todo mundo que está no staff. Eu que Todos agradeço. vocês, muito obrigado pelo carinho, pela recepção. Tenho certeza que você vai ser um sucesso Amém, e que você seremos. brilhe a cada vez mais e que essa luz que você tem seja muito forte daqui para frente e que você brilhe Obrigada. e que você pegue e leve com o Júnior, que ele também tem razão algumas vezes, tá bom? Júnior? Ah, ele vai adorar esse episódio. O Júnior, vai né, adorar. Júnior, né? Sabe como é. Tributação internacional, o cara é inteligente, não é fácil. entendeu? Nossa, e ele é mesmo, viu? Acredito, Nossa, eu acredito. tenho muito orgulho de você, amor. Isso. Vou aproveitar para deixar já o recado aqui, tá? Uma salva de palmas pro Júnior. É isso aí, gente. Muito obrigado. Viu? Obrigada, Tamara. doutor. Obrigado. E até mais, até o próximo episódio, pessoal. Obrigada.